No vídeo de hoje eu vou mostrar para você a técnica que eu utilizo para identificar extintor de incêndio de forma rápida e fácil, até mesmo num ambiente escuro, de difícil visibilidade, num ambiente confinado ao qual você não tem uma boa visibilidade. Então fica comigo aqui neste vídeo que eu vou te mostrar qual é a técnica que eu utilizo, que me ajuda muito no combate ao princípio de incêndio. Fica aí comigo! Fala Bravo, fala TST, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Instrutor William. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para você a técnica que eu utilizo para identificar de forma rápida e eficaz extintores de incêndio, até mesmo num ambiente aí confinado, tomado pela fumaça, de baixa visibilidade. Pessoal, na situação ali do pânico, no momento de pânico ali de um princípio de incêndio, às vezes a gente não consegue, por devidos fatores, não consegue ler o rótulo aqui do extintor de incêndio, o que está dizendo aqui, para qual tipo de incêndio esse agente extintor pode ser utilizado. Então eu vou mostrar para você uma técnica que eu utilizo, que me ajuda muito aí a fazer uma identificação de forma rápida e fácil para combater um princípio de incêndio com eficácia. Pessoal, eu estou aqui com o extintor de água, que é destinado a combater incêndios da classe A. Então, se você não sabe o que é classe de incêndio, eu já tenho vídeos aqui no canal onde eu falo o que é classe de incêndio. Depois você dá uma conferida aí no canal que eu tenho bastante conteúdo relacionado à prevenção e combate a incêndio. Então vamos dar continuidade aqui. Pessoal, esse extintor de água, ele é destinado a combater princípios de incêndio da classe A. E como que eu faço para identificar esse extintor em uma situação ali de emergência, ao qual eu tenho uma baixa visibilidade, ao qual eu não consigo ler a mensagem, o conteúdo aqui do rótulo? Então, pessoal, é muito fácil, muito simples. O extintor de água, uma das principais maneiras de identificar esse extintor aqui, pessoal, está relacionado às suas costuras, às suas soldas. O extintor de água, ele é um extintor de 10 litros, Aqui ele tem aproximadamente 10 litros de água. O jato desse extintor ele atinge aí de 10 a 15 metros. A gente tem aqui uma carga de 10 litros de água mais um material propelente que vai fazer com que esse agente extintor seja expelido, seja lançado, é o que dá a pressão para o agente extintor ser lançado. Então, uma das formas aí de identificar esse extintor de água no escuro, no ambiente de difícil visibilidade, está aqui, pessoal. Esse extintor de água ele tem costuras, são soldas em seu cilindro, então tem solda aqui na lateral, na vertical, de cima e embaixo, ele vai ter essas costuras. Aqui em cima na borda ele vai ter costura também. Então você olhou o extintor, passou a mão, passou o tato aqui, observou, tem costura? É um sinal indicativo de que é o extintor de água. Uma outra possibilidade, pessoal, uma outra forma de identificar é o manômetro. O extintor de água ele tem um manômetro, que é esse reloginho aqui de plástico aqui em cima, que ele marca aqui a pressão que o extintor contém no momento. Então ele tem manômetro, o extintor de água tem manômetro. Então é uma outra maneira aí de identificar que esse extintor aqui é de água, tranquilo? Uma outra forma, pessoal, é referente aqui ao bico do extintor, a saída aqui da mangueira, da mangueira do extintor. A saída aqui do bico, ele é um bico bem fininho. Se a gente observar aqui, ele é um bico bem fino, porque a água ela precisa sair com uma pressão grande para ela poder atingir aí de 10 a 15 metros. Então o bico dele aqui é bem fininho, porque quando você acionar o gatilho, essa água vai ser expelida aí com uma pressão forte, que ela vai de 10 a 15 metros. Apesar do extintor ser um extintor de baixa pressão, a água ela consegue atingir de 10 a 15 metros. Então uma das formas aqui é referente ao bico. Você passou a mão aqui, observou que é fininho aqui a saída da mangueira, o bico aqui é fininho. Essa é outra forma de identificar que esse extintor aqui é de água. Pessoal, mas existe aí uma técnica muito maçante, muito maneira aí, que distingue totalmente, uma forma aí de identificar totalmente aí esse extintor, que é referente, Você bater no extintor, você vai perceber que ele é um extintor que ele soa como se fosse um latão, como se fosse um sino, Então, essa aí é uma das maneiras de identificar, uma das características aí absolutas de identificar o extintor de água, destinado a combater princípio de incêndio da classe A. Se você não sabe o que é classe de incêndio, eu tenho vídeos aqui no canal onde eu falo o que é classe de incêndio, tranquilo? Então depois você dá uma conferida aí no canal, que eu tenho já bastante conteúdo relacionado à prevenção e combate a incêndio.
Pessoal, eu estou aqui com o extintor de PQS, pó químico seco, né? É um extintor aí destinado a combater incêndio da classe B e C. Pega a visão, classe B e C, PQS, classe B e C. Pessoal, esse extintor aqui, ele pode ser encontrado aí de 4 kg, de 6, de 8 ou até de 12 kg, pessoal. Então, ele é um extintor aí que pode ser encontrado aí em vários quilos, em vários tamanhos. E uma das formas aí de identificar esse extintor, ele também possui costuras aqui em seu cilindro. Nós temos costuras, né, pontos de solda, que são costura tanto na vertical e como aqui na borda, assim como o extintor de água. Então, você olhou para esse extintor, você tateou ele, observou que ele tem costura, que ele tem solda, opa, ele pode ser o extintor de PQS. Só que o extintor de água ele também tem costura e tem solda e também tem manômetro, como esse aqui. Então não tem como você considerar esse quesito, porque nós temos aqui o extintor de PQS, ele pode ser de 4, 6, 8 ou 12 kg. O extintor de PQS de 12 kg, ele é grandão, do tamanho do de água. Então como que você vai identificar apenas com isso? Então, pessoal, uma outra característica do extintor de pó químico seco está referente à mangueira aqui, ó. Se a gente observar aqui a saída da mangueira, assim como a gente observou o de água, a gente vai ver que essa saída aqui ela é mais larga, ela é mais aberta. Por quê? Esse agente extintor aqui, o pó químico seco, se ele for fininho, igual o de água, se a saída aqui for fininha, aqui é um pó. Então quando você acionar, vai entupir facilmente. Então, esse agente aqui, ele atinge aí de aproximadamente 5 metros a distância dele. Enquanto o de água atinge de 10 a 15, esse aqui atinge aproximadamente 5 metros. Então, essa saída aqui, ela precisa ser um pouco mais larga para poder não entupir na hora que você acionar. Então, você passou o dedo aqui, observou que que o bico aqui ele é largo, então é característica do pó químico seco. Então, além disso, pessoal, nós temos uma outra característica somente desse extintor aqui, ó. Além da costura, além dos pontos de solda, além do manômetro, nós temos também uma característica específica desse extintor, ó. Você viu como é diferente a batida dele, ó? Ele bate seco. Então, diferente do extintor de água, que ele bate ali com um som de sino, né? Tem um som característico de sino, de latão. O extintor de PQS, ele bate seco, ó. É um som seco. Então essa é uma característica específica do extintor de PQS. Então eu olhei, observei, tem costura, tem os pontos de solda, tem manômetro, tem pino, tem um lacre. Opa, pode ser o extintor de água, é grande, é grandão, pode ser o extintor de água ou pode ser o de PQS. Então eu vou bater. Então eu bati aqui, bateu seco, não teve o som de latão, não teve o som de sino, é extintor de PQS, pó químico seco. Tranquilo, pessoal? Se você está gostando do vídeo, já deixa aquele like maneiro, já se inscreve aí no canal, tranquilo? Então, pessoal, essa aí é a característica do PQS, pó químico seco, ó. Bateu aqui seco, é pó químico seco. Tranquilo? Pessoal, estou aqui agora com o extintor de CO2 ou dióxido de carbono, mas ninguém fala dióxido de carbono, só fala CO2. Pega o extintor de CO2 aí. Então, o extintor de CO2. Pessoal, esse extintor ele já é bem diferente, né? A gente já consegue observar que ele é bem diferente do extintor de água e do extintor de pó químico seco. A gente olhando aqui já consegue visualizar a distância, né? A 100, 200 metros já consigo visualizar que esse extintor é diferente dos demais. E o que nós temos para observar aqui que a gente conseguimos identificar de forma fácil e rápido que esse extintor é o extintor de CO2 destinado à classe, né? Destinado a princípio de incêndio aí da classe B e C. Tranquilo, pessoal? Então, o extintor de CO2 ele pode ser facilmente identificado pela sua forma, né? Ele é um cilindro que não tem costura, né? Que não tem pontos de solda em seu cilindro. Então já é uma característica só dele, ele não tem solda, porque a pressão existente aqui dentro desse extintor é de aproximadamente 1740 libras. Então se ele tiver solda, essa solda ela não vai suportar essa pressão, então ele não tem solda. Então já é uma característica que a gente vai tatear aqui o extintor no escuro, no ambiente de difícil visibilidade, a gente já consegue identificar que esse extintor aqui é de CO2, porque ele não tem solda. Uma outra característica desse extintor, ele não tem manômetro. A gente observando aqui, ele não tem manômetro, reloginho aqui que consegue identificar qual é a pressão existente aqui no momento. Então ele não tem manômetro. Então já é uma outra característica aí, você tateou, observou, tateou, não tem manômetro, uma outra característica do CO2. Pessoal, continuando aqui, ó, agora a característica mais importante, né, que diferencia totalmente esse extintor dos demais, está aqui, ó, nesse equipamento, conhecido aí como difusor. Nós temos aqui o difusor e o punho, que é onde a gente
pega aqui para poder utilizar, direcionar. Por que nós temos o punho? Pessoal, o agente extintor aqui dentro, ele é um gás congelante. Quando a gente aciona o gatilho, por segurança, a gente tem que segurar aqui, ó, no punho, nunca nessa parte aqui vermelha do difusor. Por quê? Esse agente extintor, esse gás, ele sai aqui de dentro a mais ou menos menos 70 graus Celsius. A menos 70 graus Celsius, né? Então é um ar congelante, ele vai congelar. Se você fazer um teste, vai observar que essa parte vermelha, quando você acionar, ela vai ficar toda branca, porque ela congela. E se você estiver segurando aqui, você vai congelar, vai sofrer uma queimadura aqui, ó, na sua mão, devido à baixa temperatura, que é congelante o gás que sai aqui. Então você deve segurar sempre aqui, ó, no punho, segurou aqui, aí você aciona, tirou o pino, rompeu o lacre, tirou o pino, você aciona e faz o seu combate ao princípio de incêndio, tranquilo? Então esse equipamento, essa peça aqui é a peça que distingue, que diferencia o extintor de CO2 dos demais extintores. Então eu olhei, observei, vi que esse extintor aqui tem o difusor, opa, é extintor de CO2, destinado à classe de incêndio B e C, sendo mais eficaz aí na classe C, materiais e equipamentos energizados. Tranquilo, pessoal? Pessoal, qual é a forma correta de se utilizar o extintor de incêndio? Esse aqui é o extintor de água, destinado à classe A. Foca aí, ó, água, classe A, AP, água pressurizada, classe A. Pessoal, a forma correta de utilizar esse extintor em combate ao princípio de incêndio é a seguinte: você chegou lá, visualizou o extintor, identificou a classe de incêndio, viu que é um incêndio classe A, opa, o extintor de água, vou utilizá-lo. Então, você chegou até o extintor, observou, o extintor vai ter o pino de segurança, esse pino aqui em cima, aqui, ó. Muita gente tem um pino e tem o lacre. Esse lacre ele segura o pino para poder não acionar o gatilho por acidente. Então eu já vi muita gente com dificuldade de romper esse lacre aqui. A pessoa quer puxar, a pessoa quer cortar, quer até morder com o dente esse lacre, sendo que é incorreto e facilmente você pode remover esse lacre apenas rompendo aqui, ó, apenas girando o pino dessa forma aqui, ó. Tanto faz para o lado horário ou para o lado anti-horário. Você pode girar para qualquer um dos dois lados que ele vai romper facilmente. Então, ó, você está aqui, ó, você, ó, observe, ó, rompeu o lacre caiu aqui no chão. Então, rompeu o lacre, você tirou o pino aqui, rompeu o lacre, tirei o lacre, tirei o pino, vou fazer um teste do extintor antes de me aproximar, vou acionar de forma rápida aqui para cima mesmo ou para baixo. Vou acionar, melhor para baixo que é mais seguro, vou acionar o gatilho aqui de forma rápida para testar o extintor, para ver se ele está com pressão. Testei o extintor, tá ok, vou me aproximar ali do agente, vou me aproximar do foco de incêndio. Como eu falei, esse extintor de água, ele alcança aí aproximadamente de 10 a 15 metros, então é uma distância segura para eu combater o princípio de incêndio. Então me aproximei ali, vou direcionar o jato para a base do fogo, vou direcionar e vou apertar até falhar, vou apertar até o final e vou ficar direcionando para o foco do fogo até o extintor falhar, ou seja, ou até o extintor falhar ou até eu conseguir apagar o fogo. Tranquilo? Essa é a forma segura de utilizar o extintor de água. Pessoal, o extintor de PQS é a mesma forma. Nós temos também aqui o pino e o lacre de segurança. Nós temos o pino e o lacre de segurança. É da mesma forma, eu vou girar ele no sentido horário ou anti-horário, ele vai romper facilmente. Aqui, ó, rompeu, tá aqui na minha mão. Então eu tirei o lacre, eu identifiquei primeiramente que se trata de um incêndio, de um princípio de incêndio da classe B ou da classe C, classe B, líquidos inflamáveis, e classe C, materiais e equipamentos energizados. Então eu identifiquei, posso utilizar o extintor de PQS, sendo, como eu já falei, o extintor de PQS ele não é muito eficaz em materiais e equipamentos energizados, que é da classe C, ele é mais indicado aí para a classe B, beleza? Então eu identifiquei, tirei o pino, tirei o lacre, tirei o pino, vou fazer o mesmo procedimento, vou fazer um teste antes de estar indo até o local. Testei o extintor, acionei o gatilho aqui para o chão, vi que ele está com pressão, tem carga, então eu vou até me aproximar ali a uma distância segura. Esse extintor ele alcança aí aproximadamente 5 metros, então eu vou ficar ali a aproximadamente 5 metros de distância do foco de incêndio, vou direcionar na base do fogo e acionar o gatilho até o extintor falhar também, tranquilo?
Pessoal, temos aqui o extintor de CO2, como que se utiliza, qual é a forma segura de se utilizar esse extintor aqui. Pessoal, da mesma forma como os demais, eu identifiquei ali que se trata de um princípio de incêndio da classe C, materiais energizados, eu posso utilizar o extintor de CO2. Então eu identifiquei o extintor, vou proceder da mesma forma, vou girar o pino, remover o pino, vou girar o pino para quebrar o lacre, remover o pino e vou pegar o extintor pelo gatilho, pela empunhadura, vou segurar o difusor pelo punho, nunca aqui pela base vermelha, sempre pelo punho aqui, porque eu já expliquei que esse gás aqui ele é congelante, ele vai congelar toda essa base aqui quando ele for acionado, e se você estiver segurando aqui, você vai queimar a sua mão, vai sofrer uma queimadura. Então eu peguei o extintor, peguei o difusor pelo punho e vou me aproximar da base do fogo e vou direcionar. Nesse caso aqui eu vou fazer o teste antes também, como os demais, vou acionar o gatilho uma vez e soltar para ver se está com pressão, está com carga. Dando ok, eu vou me aproximar ali do foco do incêndio, só que aqui nesse caso eu não vou direcionar na base do fogo, por quê? Esse extintor aqui, ele age por abafamento, então ele vai retirar o oxigênio do ambiente. Então eu vou chegar próximo à base do fogo e vou jatear na parte inferior, próximo ao solo. Eu vou acionar o gatilho e vou fazendo movimento de leque, assim ó, e acionando na parte inferior, na parte próxima ao fogo, ao foco de incêndio, mas na parte de baixo, próximo ao solo, porque o gás ele vai começar a agir e ele vai subir, né? É um gás, ele é menos denso que o oxigênio, então ele vai subir, né? E vai começar a expulsar o oxigênio do ambiente. Então ele vai agir como abafamento. Tranquilo? Pessoal, esse aí foi o vídeo de hoje. Se você gostou aí do vídeo, se te agradou esse conteúdo, se agregou algum conhecimento aí aos seus conhecimentos, deixa aquele like maneiro, deixa aí nos comentários o que você achou, se você gostou do vídeo, deixa a dica aí, fala o que você quer ver aqui no canal, que aí eu venho e faço um vídeo conforme o seu interesse. Tranquilo, pessoal? Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Valeu, forte abraço e até a próxima.